Pastor Augustus, é possível conhecer verdadeiramente sobre Deus e quem Ele é? Sem dúvida nenhuma, Natsan. Agora, isso só é possível porque Deus se revelou a nós. Nós não temos de nós mesmos como conhecer a Deus. Certo. Porque se Deus é espírito, se Deus é totalmente outro, se Ele é o Criador de todas as coisas, onisciente, onipotente, onipresente, Ele é de outra ordem. Ele não é desse mundo, Ele não é dessa criação. Na verdade, o mundo que existe já é criação dEle. Então, para nós chegarmos a conhecer a Deus, nós teríamos que ser muito parecidos com Ele ou ter acesso a Ele de alguma maneira, talvez pela razão, mas a razão ela se encontra hoje manchada pelo pecado. O ser humano hoje não raciocina como originalmente por causa dos efeitos, a gente chama de efeitos noutéticos do pecado. O pecado afetou a capacidade do homem de compreender, de entender as coisas de Deus. E Deus, sendo Espírito, também não dá para conhecê-lo através dos nossos sentidos, que são as portas para o conhecimento. O tato, a visão, a audição, o olfato, o gosto, são estas as portas para o nosso entendimento. É assim que a pessoa conhece, que a pessoa sabe, além do raciocínio, né? Então não tem como conhecer a Deus, saber quem Deus é, ou o que Ele se propõe, simplesmente refletindo sobre isso, ou tentando de alguma forma ter uma experiência sensorial de Deus. Tem gente que acha que observando a natureza, já que a natureza é alguma coisa feita por Deus e provém de Deus, alguns acham que observando a natureza daria para entender que é Deus, até tem um nome para isso, que é a teologia natural, né? É a tentativa de formular alguma coisa sobre Deus a partir da observação da natureza. Mas também é muito confuso. Basta observar na história das religiões que pela observação da natureza as pessoas chegam a diferentes conclusões. Uns acabam adorando a própria natureza como se ela fosse Deus. Outros acham que Deus é a natureza é Deus, Deus está em tudo e tudo é Deus, que são formas que a gente chama de panteísmo ou panenteísmo, não é? Sim. Então, nós ficamos meio que perdidos se tentarmos imaginar quem é Deus ou descobrir quem Ele é a partir de nós mesmos. A Bíblia nos diz que no início de todas as coisas, quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, esse problema não havia. O homem e a mulher se relacionavam com Deus, não vou dizer de maneira de igual para igual, porque não é verdade, não pode, né? Sim. Mas é sem impedimento. A natureza humana não conhecia o pecado, era uma natureza pura, inocente, santa, como Deus também é. E havia então essa comunicação entre Deus e o ser humano, entre o ser humano e Deus. Mas também a Bíblia nos diz que depois da queda, ou seja, depois que o primeiro casal virou as costas para Deus, desobedeceu a Deus, falhando assim naquele teste ao qual Deus o submeteu lá no paraíso, o homem não tinha mais ou perdeu aquela capacidade de se relacionar com Deus ou de entender as coisas de Deus. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele diz que o homem, no seu estado natural, ele não conhece as coisas de Deus e não pode conhecer as coisas de Deus porque elas se discernem de maneira espiritual. Mas eles ainda tentam fazer isso, e talvez a dificuldade maior seja exatamente pelo fato de que as pessoas querem colocar Deus dentro dos seus limites humanos, digamos assim. Eu quero conhecer Deus a partir do que eu entendo e tal. Exatamente. Por quê? Porque eles rejeitam a revelação que Deus faz de si mesmo. E aí colocam no lugar dela a sua própria concepção a respeito de Deus. Mas como eu disse, por mais que nós tentemos, nós nunca vamos chegar a conhecer a Deus por nós mesmos, porque ao nos afastarmos de Deus, como Adão fez no início, nós perdemos essa capacidade de conhecer a Deus e de nos relacionar com Ele. Interessante, Nathan, a Bíblia, quando se refere ao ser humano no seu estado natural, como vem ao mundo, o chama de cego, de morto para com as coisas de Deus. Diz que o homem é incapaz de ver a Deus, de conhecer a Deus, de se relacionar com Ele, exatamente porque o pecado nos separa de Deus. Há uma passagem no livro do profeta Isaías que diz que Deus está pronto para nos ouvir, pronto para nos atender e responder, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e as nossas iniquidades ocultam o rosto de Deus de nós, de maneira que Ele não nos ouve. Então, há esse grande problema na questão do conhecimento de Deus, é que o ser humano, no estado em que ele se encontra,
marcado pelo pecado, pela desobediência, pela rebeldia do seu coração, ele não tem como conhecer a Deus por si mesmo. Ele não pode entender Deus ou definir Deus da mesma forma como ele faz isso com os fenômenos naturais, que ele analisa, ele compila, ele entende, ele elabora hipóteses, testa essas hipóteses em laboratório e finalmente chega com alguma lei, um dogma, uma definição. Deus não se sujeita para isso, porque ele é espírito, ele é eterno, como eu disse, ele é totalmente outro da criação, ele é diferente, ele é transcendente, e ele não se encaixa nas nossas categorias de definição. Mas, como eu disse, ele se revelou na sua misericórdia, no seu grande amor. Deus se deu a conhecer. Ele fez isso através de uma nação, há muito tempo atrás, que é a nação de Israel. Ele escolheu a nação de Israel de entre todos os povos daquela época, deu a sua lei, deu a sua revelação, revelou a sua aliança, fez um pacto com aquele povo, fez promessas, levantou pessoas que ele usou para registrar a revelação a respeito de si mesmo, como Moisés, como Davi, como Samuel, os profetas. E finalmente Deus veio nos visitar na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é a encarnação plena, completa e perfeita de Deus. É Deus feito carne, é a expressão exata do ser de Deus. Em Jesus Cristo, Deus veio ao nosso encontro. Ele se deu a conhecer a nós, andou conosco, viveu conosco, participou da nossa vida, participou da nossa humanidade. Em Jesus nós temos a maior revelação de Deus. A revelação maior e final de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. E Deus encarregou aqueles que andaram com Jesus, que são os seus discípulos, os seus apóstolos, a escrever esta revelação, Natsan. E o Novo Testamento é exatamente isso. Os evangelhos é o testemunho que os apóstolos nos deram por escrito da vida e da obra de Jesus. O livro de Atos é o relato de como aqueles primeiros discípulos viveram à luz da morte e da ressurreição de Jesus. As cartas que os apóstolos escreveram eram as interpretações autorizadas por Deus do significado da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E o livro de Apocalipse nos fala a respeito da sua segunda vinda e o encerramento de todas as coisas. Ou seja, respondendo a sua pergunta, é possível conhecer a Deus? Sim, mas somente na medida em que Deus se revelou a nós, na pessoa de Cristo, conforme está registrado nas Escrituras. A natureza não nos dá um quadro completo de Deus, a nossa consciência não nos dá um quadro completo de Deus, a nossa razão é impossível de alcançar a Deus. Para conhecer a Deus, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, temos de reconhecer a nossa finitude, a nossa pequenez, e nos curvar diante de Deus e receber a sua revelação que está na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador, conforme os evangelhos nos ensinam.